Chegou mais uma edição do potencial novo quadro aqui do canal, chamado o quê? Previsões por ascendente? Previsões por ascendente. Por que potencial? Ah, porque tudo depende de você, né, amor? Porque por amor ninguém trabalha, né? Tem que saber se vocês vão assistir, se vocês vão curtir, se vocês vão dar like, vão se inscrever, vão encaminhar, enfim, aquele babado todo, né? Bom, hoje eu tô aqui de maneira muito benevolente, graças ao meu coração, assim, que tá palpitando, muito cheio de energias boas e positivas, pra gente conversar sobre como será que a mudança de signo dos nodos vai impactar você. É isso aí. A gente já fez um vídeo, né, falando sobre como é que vai funcionar o nó do norte em peixes, o nó do sul em virgem, né, eles estão mudando de signo agora, passaram um bom tempo em Áries e Libra, né, agora a gente vai ter 1 ano e meio, mais ou menos, dos nodos em virgem e peixes, né? E isso tem um significado. O que isso significa? Segundo o seu signo solar e / ascendente. Os nodos mudam de signo no dia 29 de janeiro e vão ficar navegando este signo, né, este par de signos, 1 ano e meio aproximadamente, até o dia 18 de agosto de 2026. Eles mudam de signo às 3h49 da manhã. Márcia, mais o astrólogo XYZ disse que a mudança de signo aconteceu. Gente, a Márcia trabalha com a mudança, com o movimento médio dos nodos. Tem astrólogo que trabalha com o movimento verdadeiro dos nodos. Vou falar muito brevemente aqui, porque eu já fiz uma boa dissertação sobre o assunto no vídeo de nodos, tá? Vou botar o link aqui para vocês. Mas assim, muito brevemente, para vocês entenderem do que se trata, o nodo ele é um cálculo matemático, né? Ele é aquilo que acontece no céu no momento em que a órbita da Lua no céu cruza com a órbita da Terra, ali cria-se uma sombra, essa sombra é chamada de nodo, né? E eles falam de um ponto de desenvolvimento, de crescimento, nó do norte, e um ponto de materialismo, apego, nó do sul, tá? Então, a gente, quando a gente tem esse encontro dessas duas órbitas, a gente tem aquele cálculo matemático. O nodo verdadeiro vai dar conta do movimento das oscilações reais na órbita da Lua no céu. E o nodo médio vai fazer, ele é muito mais constante, muito mais estável no tempo e ele vai dar conta da média do movimento, tá? Eles vão diferir, o cálculo, o nodo verdadeiro do nodo médio vai diferir aí 1 grau, 1,5 graus um do outro. Isso vai fazer diferença na leitura do mapa natal quando você olhar, essa pessoa nasceu com o nodo a 1,29 graus de Sagitário. Mas será que nasceu a 1,29 graus de Sagitário ou será que nasceu no grau 29 de Escorpião? Ali pode ser que te interesse ver, né, se existe diferença entre o nodo real e o nodo médio, tá? Do contrário, o nodo verdadeiro e o nodo médio. Do contrário, para fins de cálculo, é muito mais fácil trabalhar com o nodo médio. Ele é muito mais estável, ele vai progredir a uma velocidade aproximada média e ele vai estar sempre se movimentando na direção retrógrada, ao passo que o nodo real, ele fica direto, retrógrado, fica 2 dias direto, enfim. Eu não trabalho com nodo verdadeiro, eu trabalho com nodo médio. Então, vamos começar, né, só por fazer esse esclarecimento. Voltando à questão do novo quadro, previsões por ascendente, né? Por que por ascendente e não por signo solar? Bom, na verdade é por ascendente e por signo solar. Por quê? Porque, em primeiro lugar,
Pelo ascendente, eu consigo dizer para você em que área da sua vida aquela demanda, aquele movimento, aquela situação deve se desenrolar. Em primeiro lugar. E em segundo lugar, a gente sempre fala, né? Sempre tem essa coisa, Márcia, é verdade que com o tempo a pessoa se torna mais o seu ascendente? Não, é verdade que com o tempo ela se torna mais o seu signo solar. Por quê? Porque o signo solar é um projeto de vida, né? Ele é um projeto de eu, é um eu ideal. Idealmente, conforme eu me desenvolvo na vida, eu vou incorporando mais e mais as características positivas do meu signo solar. Então, o que é verdade é que mais e mais você se torna o seu signo solar. Então, você pode ouvir essas previsões de duas maneiras. Ambos os casos vão funcionar muito bem. Ou melhor, dependendo da sua idade, um vai funcionar melhor do que o outro, ou ambos os casos podem funcionar muito bem. Veja pelo seu signo ascendente e veja colocando o signo do seu Sol no lugar do ascendente. Ou seja, o meu ascendente é Gêmeos, o meu Sol é Aquário. Se eu estou escutando esse vídeo, eu escutaria para Gêmeos e Aquário. Veja o que ressoa mais com seu momento de vida, tá? Outra coisa, se você tem o seu ascendente no final do signo, por exemplo, o meu signo ascendente é a 27 graus de Gêmeos. Veja para o signo ascendente seguinte, eu olho para Câncer. Por quê? Porque as chances são de que, muito provavelmente, a maior parte do tempo que o nodo estiver transitando, ou que os nodos estiverem transitando, eles vão estar transitando no eixo que corresponde a quem nasceu com ascendente em Câncer. Primeiramente, relembrando muito brevemente, o nó do norte, ele fala de um lugar de desenvolvimento, de crescimento, um lugar de crescimento espiritual, aonde não é necessariamente um lugar só de crescimento espiritual, mas é um lugar aonde você deve almejar, manifestar, viver, experimentar naquela área da sua vida aonde o nó do norte está passando, as energias mais elevadas daquele signo. É difícil, porque é um lugar de evolução. É difícil porque o seu lugar, a sua zona de conforto é o nó do sul. É difícil e é por isso que precisa ser feito. E o nó do sul é um lugar de repetição de padrão, é um lugar de apego, é um lugar de materialismo, né? Onde não tem crescimento para você ali, né? Então, uma das coisas que eu acho que é importante a gente mencionar é que aquilo que eu vou falar aqui para vocês sobre os nodos, se você tiver mais de 18 anos, você já viveu isso antes, tá? Se você tiver mais de 18 anos, esse momento da sua vida é um momento de repetição. É um momento onde casas no seu mapa que foram ativadas há 18 anos atrás e exatamente do jeito que estão sendo ativadas agora, ou seja, nó do norte lá e nó do sul lá, serão ativadas novamente, tá? 18 anos atrás, mais ou menos 18 anos atrás, estamos dizendo que a última vez que os nodos estiveram na sua casa, nas casas que vão estar agora no seu mapa, foi ali por volta de 2007, 2008, porque eles vão estar ali naquela zona entre 2025 e 2026. Então, 2007 e 2008. Primeiro lugar, acho que essa é a coisa mais importante que a gente precisa saber. Quando a gente está com o trânsito, né, do nó do norte em Peixes e do nó do sul em Virgem, a gente precisa entender que a gente deseja alcançar as qualidades do nó do norte em Peixes e não necessariamente deixar para trás, renunciar, talvez refinar as qualidades do nó do sul em Virgem. E quando a gente está falando de previsões por ascendente, a gente está dizendo que
A área aonde o nodo sul em Virgem está transitando no seu mapa é a área aonde você precisa abrir mão do excesso de autocrítica, do perfeccionismo, da ansiedade, da necessidade de controle, para que as coisas possam fluir de maneira divina no outro lado do seu mapa, onde o nodo norte está transitando. Tá. O que isso quer dizer para quem, por exemplo, e vamos começar pelo signo de Virgem, né? Para quem nasceu com ascendente no signo de Virgem e tem o eixo 1,7 ativado pelos nodos até meados de 2026. No seu caso, o nodo norte está na casa 7, que é a casa das parcerias, dos relacionamentos, do outro. E o nodo 1 tá na casa do eu, né? Então, assim, de cara, a gente vai dizer que você precisa, né? Estar atento ou atenta à sua necessidade de estar completamente no controle das coisas, né? A sua autocrítica e crítica em relação aos outros de uma maneira geral, ao seu perfeccionismo, né? Que você precisa prestar atenção de que maneira que isso não está travando você naquilo que você pode alcançar nos seus relacionamentos. De que maneira a sua necessidade, né, a sua obsessão em fazer as coisas da maneira certa, ou fazer as coisas do seu jeito, ou em controlar todas as etapas de todos os processos em seus mínimos detalhes. O quanto que isso está impedindo de que você possa viver o seu relacionamento, aquele relacionamento que vai fazer com que você cresça, aquele relacionamento que vai fazer com que você amadureça, o relacionamento ideal para você. Não ideal, perfeito, segundo os padrões de Virgem, mas ideal para você. De que maneira que a sua tendência crítica ou autocrítica está te impedindo de se conectar com os outros de uma maneira mais empática, mais amorosa, mais compassiva, né? De que maneira que a sua necessidade de estar no controle, né, pode estar bloqueando a sua vulnerabilidade, capacidade de trabalhar em colaboração em relação aos outros. Se você for parar para pensar, com todo o seu controle, né, entra cada merda na sua vida e você leva cada baile em relacionamento, você se decepciona tanto em relacionamento, né? Aí você vai dizer assim, mas imagina se eu não fosse controlador. E eu vou dizer para você, imagina. Já imaginou? Vai que se você confiasse um pouco mais nos caminhos da vida e nos caminhos do destino, vai que hoje você não estaria com outra pessoa, com uma pessoa mais honesta, mais sincera. Vai que se você não entrasse nas relações, nas parcerias, com tanto foco em fazer dar certo, que se não for dar certo, nem precisa tentar, então pra que fazer e tal. Vai que se você não tivesse essa pegada, né, você não teria vivido relacionamentos inesquecíveis, teriam durado, não teriam durado, sei lá. Mas você de repente poderia ter vivido experiências inesquecíveis, fantásticas, passageiras ou não, ou duradouras, não sei. Vai que. Se você nasceu com o ascendente em Libra, e você está vivendo, né, essa dinâmica envolvendo as casas 6 e 12, né? Ou seja, a casa da saúde, da rotina, do dia a dia, do ambiente de trabalho, né? Da saúde física versus a casa do imponderável, da saúde mental, do inconsciente. O que será, né? Você tá com o nodo sul, que é o nodo do apego, no signo do controle, na casa do imponderável, né? Então a gente já tem aqui uma certa, né, dificuldade. O que será que de que maneira será que padrões
inconscientes que você tem, né? Ou padrões herdados de cobrança, de perfeccionismo, ou de que maneira que o seu sentimento inconsciente de menos-valia, de não ser bom o suficiente, né? De que maneira isso não está interferindo, impedindo você de usar, por exemplo, o seu lado mais intuitivo para melhorar a sua vida prática, o seu dia a dia? De que maneira a sua autocobrança, os seus padrões de autocobrança herdados, inconscientes, etc., não estão te deixando mais ansiosos, porque e tornando, inclusive, a sua rotina e o seu dia a dia mais caótico do que precisa ser. Porque peixes é aquilo, ou que flui, né? Ou que é o caos completo. De que maneira que essa necessidade sua de segurar, de manter o controle, inconsciente, inclusive, né? De que maneira que o seu medo, casa 12, de perder, casa 12, o controle virgem, não está impedindo que milagres se manifestem na sua rotina, no seu dia a dia? De que maneira que essa necessidade, esse medo de perder o controle, não está fazendo com que, na verdade, as coisas fiquem emperradas, não fluam? Chegou a hora de você confiar, vamos botar assim, chegou a hora de você, libriano ou nascido com ascendente em Libra, confiar que, de alguma forma, as coisas, se você confiar, se você acreditar que elas vão fluir e vão acontecer de uma maneira que te beneficia, não que te prejudica, né? Você tem uma carga de, vamos dizer, de ansiedade que muitas vezes é inconsciente até para você, sabe? E você poderia deixar que as coisas se manifestassem no seu dia a dia de maneira mais criativa, até espiritual. Você poderia informar o teu dia a dia, tomar decisões mais intuitivamente. Você poderia trabalhar com algo que te trouxesse um propósito maior. Já deu esse negócio de trabalhar para pagar conta. Agora tem que trabalhar para ser feliz. No próximo ano e meio é hora de fazer uma atualização mental no seu software, na sua abordagem, sabe? Da maneira como você se relaciona com a sua vida de uma maneira geral. Tá na hora de atualizar esse software e trabalhar por aquilo que te completa. Não é mais trabalhar para pagar conta. Não é mais trabalhar para fazer bonito. É para trabalhar para ser feliz. Confiar que a sua saúde emocional é tão importante para a sua saúde física quanto aquilo que você come, aquilo que você bebe, quanto você se exercita, aquilo com que você trabalha. É tão importante quanto para a sua saúde física, quanto para a sua saúde emocional. Entender que o tanto que você precisa manter as coisas sob controle na sua vida, né? A sua necessidade de controle de tudo é o que te adoece. É o que te prejudica, é o que te atrapalha. É hora de confiar, de acreditar um pouco mais, de se trazer mais para o plano da matéria, né? A questão da intuição. Quem nasceu com ascendente em Escorpião ou é escorpiano, né, vai estar vivendo o trânsito do nó do norte na casa 5, dos amores, dos romances, dos filhos, da criatividade. E o nó do sul em Virgem na casa 11, dos grupos, dos amigos, dos planos e projetos de futuro. Então, assim, que planos e projetos de futuro são esses, né? Com os quais você tá tão agarrado porque em algum momento você se comprometeu com eles ou porque eles fazem muito sentido, né? De maneira muito prática, muito realista, muito concreta, eles fazem sentido. Eles são promissores
Você trabalhou nisso até agora. Você não pode mudar de ideia, não pode mudar de página. Que planos e projetos são esses que estão tão distante do seu coração? Fazem todo o sentido do mundo. São perfeitos, né? Você, inclusive, já percorreu mais da metade do caminho. Como assim? Mudar de caminho agora? Que planos e projetos são esses que te distanciam do que você ama? Que te distanciam de uma autoexpressão, de uma expressão pessoal muito mais vulnerável, mais entregue, né? Tanto ascendente em Escorpião quanto Virgem, né? Tem aquela coisa daquela necessidade do controle na expressão dos sentimentos, na expressão dos afetos, na expressão pessoal. Que projeto é esse? Ah, não é o projeto, o meu meio não favorece que eu seja uma pessoa, né, afetiva, ou o meu meio acha que eu sou muito dramático ou dramática, não encoraja uma expressão pessoal tão vulnerável, tão apaixonada, porque eu sou apaixonado ou apaixonada demais, e isso não me beneficia. Quem disse que não te beneficia? Quem falou? Vamos lá. Essa expressão fria e desapegada ou distante, né, essa maneira de ser assim, né, te trouxe quantos amores duradouros? Agora considera quantos amores duradouros você perdeu porque você não expressar, nunca conseguiam saber o que você estava sentindo. Quantos amores duradouros? Para quantas pessoas você efetivamente mostrou quem você é? Ah, mas toda vez que eu mostrei quem eu era, eu me arrebentei. Toda vez eu sou otária. Só quando eu não sou otária é que eu... Será? Ou será que você está colocando foco nas perdas? Será que você está contabilizando as vezes que deram errado ao invés de você contabilizar as vezes que deram certo? Será que realmente, toda vez que você se vulnerabilizou, você se... Será que isso é verdade? Ou será que você, na verdade, registra quando dá errado, mas não registra quando dá certo? Quantas pessoas próximas a você que te amam adorariam saber que você as ama? Ah, mas elas sabem, porque eu virginianamente mostro a ela que as amo. Não sei. Os nodos nesse momento estão dizendo que essa maneira de vibrar é uma maneira autoprotetora demais e que você deveria tentar viver com mais leveza. Que você deveria viver emocionalmente de maneira mais corajosa. Que você deveria se atrever um pouco mais no campo do sentimento. No campo das emoções, não só relacionamentos amorosos, não. Relacionamentos com pessoas que são importantes para você, sabe? Para quem nasceu com ascendente em Sagitário ou quem é do signo de Sagitário, que vai viver, né, essa dinâmica dos nodos nas casas 4, nó do norte, e 10, nó do sul. A gente tá falando de, quiçá, um momento importante de virada de carreira. Mas por que virada de carreira? Essa carreira fala contigo? Fala, ela tem significado para você? Não quero saber se faz sentido, quero saber se ela tem significado. Quero saber se ela te preenche. Quero saber se ela te nutre emocionalmente. Porque se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, vai ficar incômodo. Por quê? Porque o nó do norte ele vai estar agitando a tua base emocional. Ele vai estar agitando quem você o que você sente, o que você precisa. E ele vai querer que você haja sobre isso. A casa 4 ela também fala de lar, família e bases. Então aqui isso pode aparecer na forma de
Ancestralidade. O que que os meus ancestrais, o que que minha mãe fazia, o que que minha avó fazia? Qual é a herança familiar que eu tenho envolvendo carreira e profissão? Mas qual a herança familiar que eu tenho envolvendo carreira, profissão, caminho de vida que eu acho muito maneira, mas que de repente eu acho completamente sem noção, completamente fora da realidade? Por exemplo, não me daria estrutura, não me daria segurança, não me daria futuro, porque é muito desconectado da matéria, porque não adianta fazer isso. Como é que eu vou pagar as contas se eu fizer isso? Com o nó do norte ativando a sua casa 4 e ativando peixes, eu sei que você vai precisar se sentir seguro, mas é sobre encontrar uma nova forma de se sentir seguro, e é uma segurança que é de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, se nesse período começar a dar ruim envolvendo carreira, profissão, pode ser que você, na verdade, tenha uma série de... Pode ser que você viva nesse período, né, uma série de situações aonde você receba benesses do seu trabalho, como resultado do trabalho feito até aqui, sabe? Como resultado de uma construção, sabe? Super pode ser, super. E aí, o que você vai fazer com isso? Significa que você está no caminho certo? Não necessariamente. Significa que você está recebendo benesses e que talvez essas benesses sejam importantes para nutrir, pavimentar o seu caminho em direção a algo que te nutra mais. Você pode continuar aí? Pode. Acho que você vai conseguir? Não sei. E acho que de quebra você vai precisar olhar para dentro e ver também como está funcionando essa estrutura familiar e o que não faz mais sentido nisso. É claro que é muito provável que sozinho ou sozinha você não vai fazer esse trabalho, não vai fazer esse movimento. Mas as dinâmicas tensas que surgirem com os nodos na casa 10 e na casa 4, elas serão exclusivamente resultado de problemas que já existem e vêm sendo ignorados. Não vai ser criado nenhum problema que não exista, não vai surgir nenhuma situação descabida. Pode ser, mas Márcia, isso aqui é completamente descabido. É porque tu tá de bobeira, dormindo. Então, assim, até que ponto você vai ficar se agarrando numa carreira, numa profissão, num caminho de vida, num status social que não fala contigo só porque paga as contas, só porque é previsível, só porque você é bom naquilo? Não é suficiente. Não é suficiente. Ser bom naquilo não é suficiente, é preciso mais. Os nodos vão pedir isso de você agora. Para quem nasceu com ascendente ou sol no signo de Capricórnio, os nodos vão estar transitando as casas 3 e 9. Nó do norte, na casa 3, nó do sul, na casa 9. Crenças que estão completamente pautadas pela evidência, mas que deixam completamente de fora uma leitura mais holística da vida para você, uma leitura mais intuitiva da vida, que não deixa espaço para o criativo, não deixa espaço pro inesperado, não deixa espaço pro milagre. Não tem a maneira como você vive a vida, a maneira como você encara a vida, a maneira como você pauta a sua própria vida faz todo sentido, mas não deixa absolutamente nenhum espaço para nenhuma possibilidade de nada acontecer fora do previsto. Mas isso é ótimo. Não, não é. Não é. Porque a vida é aquilo que você consegue prever e também aquilo que te surpreende. Porque a sua maneira de ver a vida e a maneira como você
as regras que você aplica para a sua vida são as regras que você também entende que a vida dos outros deveria viver, são as regras que você entende que deveria reger a vida dos outros também. E merda isso, porque você tá cagando regra para a vida de todo mundo só porque você vive a sua regra, a sua vida numa cagação de regra sem fim. E não é por aí. Tá na hora de você ver dessas crenças, desses dogmas, de que maneira eles restringem o seu crescimento. Porque restringe. Tá na hora de parar de buscar certeza absoluta para tudo. Não temos. Não, certeza absoluta não tem, gente. Tá em falta. O imponderável precisa ser trazido e contabilizado no seu dia a dia, na sua rotina, nas suas interações, na sua comunicação, na sua expressão pessoal. É um momento em que quem mora fora ou sempre quis morar fora pode de repente se ver desinteressado disso e mais voltado para o meio ambiente direto, para a vizinhança. Pode ser um momento de atualização positiva na relação com os irmãos, primos, familiares. Pode ser um momento em que você decide estudar alguma coisa que não tem absolutamente nenhum valor profissional para você, mas que é o sonho da sua vida e você sempre quis fazer e deveria fazer mesmo, porque é o teu caminho fazer isso agora. Para quem nasceu com ascendente ou sol no signo de Aquário, os nodos vão estar transitando as casas 2 e 8, nodo norte na casa 2, nodo sul na casa 8. Eu quero saber de você como você tem trabalhado para a sua própria independência financeira, material. É hora de olhar para o teu valor, para os teus recursos. É um momento de focar na renda fixa e não na renda estável. É um momento de focar no dinheiro que você ganha e não no dinheiro que o outro ganha e que indiretamente te beneficia. Pode ser que você receba dinheiro? Pode ser que você receba um dinheirinho aí que entre, né? Uma herança, que entre uma comissão atrasada, que entre uma restituição de imposto de renda. Pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser que você ganhe presente? Pode. Deve descartar e dispersar? Não deve não. Mas está na hora de você dar uma olhada para questões de investimento, de despesa, de valores, de gastos. Está na hora de você olhar para isso. Vulnerabilidade. Que frieza é essa, gente? Na hora que racionalidade é essa na hora de se vulnerabilizar diante do outro? Que é essa que você tem que estar no controle de tudo? Por quê? Pra tá te servindo como? Ah, não, Márcia, mas é porque esse negócio, sabe? Questões de dinheiro e questões de vulnerabilidade, quanto menos melhor. Porque assim a gente fica seguro, fica no controle. Falou o aquariano. Pelo amor de Deus, desde quando? Até parece que por causa disso você nunca se até parece. Não é esse o caminho. Em pró da segurança, você tem criticado demais, você tem tentado controlar demais, você tem racionalizado demais e tá na hora de fazer escolhas um pouco mais intuitivas. É claro que, não, Márcia, eu conto muito com a renda do meu parceiro, ou com a renda da minha sociedade, da minha empresa. Não conte. É hora de você construir a sua renda, é hora de você abraçar a tua construção do teu patrimônio pessoal, é hora de você focar no dinheiro que você ganha, é hora de você focar em questões de reciprocidade em relacionamento, mas não desde um olhar mesquinho, sim desde um olhar que acredita no fluxo das coisas. Muito simples, né? Não é matemático, mas é aquilo de fluir com aquilo que flui.
Então, se a reciprocidade está fluindo nessa direção, não forçar a barra naquela só porque você acha que aquela é a direção correta. Forçar, se deixar levar por onde está fluindo, né? Se aqui está mais abundante do que ali, não importa se você acha que ali é o lugar que você deveria estar. Flui aqui. E de que maneira que você tem permitido, como que você tem permitido que milagres financeiros aconteçam? Às vezes é um salto de confiança, às vezes que envolve o teu próprio valor pessoal, o teu talento. Às vezes é confiar num talento, num talento criativo que você, de repente, nunca, sempre amou, mas nunca achou que fosse capaz. De repente, é sobre ganhar dinheiro com assuntos piscianos. Entender de que maneira questões do dia a dia estão te drenando, sabe? Tem um custo muito alto para você se manter no controle o tempo inteiro do teu ganho, do teu gasto, do gasto do outro. Que tal deixar que o outro cuide do que a ele lhe corresponde e você cuidar do seu? Que tal? Pode ser uma boa ideia. Um olhar mais para si. Outra coisa, de que maneira o que você possui, né, se alinha com o que você aquilo que tem valor para você? Até que ponto você não tá aí acumulando coisas que você já tinha que ter descartado há muito tempo porque dizem para você que aquilo tem valor? É sobre o que tem valor para você, efetivamente, fora desse lugar de autoproteção. Você está num momento em que no próximo ano e meio você provavelmente vai crescer financeiramente. Você vai, mas você vai crescer principalmente na sua relação com a sua autoestima e com o seu valor pessoal. Ascendente em Peixes vai ter o nó do norte na casa 1 e o nó do sul na casa 7. Muito interessante porque a gente abriu falando de Virgem, né? E sobre a necessidade do ascendente em Virgem de controlar, sobre a necessidade do ascendente em Virgem de criticar, questões até de sentimento de menos-valia, né? Agora, com o ascendente em Peixes ou signo solar em Peixes, o olhar deixa de ser, né, sobre o outro, como foi o caso do ascendente em Virgem, e passa a ser sobre si. Você está num momento de crescimento espiritual e pessoal. Aquilo que você é, a maneira como você chega no mundo, é o que está em alta. E é o que está vibrando no universo. Então vamos lá. A tua pegada mais mística, a tua maneira de entender a vida por um viés mais, de repente, contemplativo, ou mais espiritual, espiritualizado, espiritualista, energético, criativo. Esse viés, essa forma de ser é o que tá bacana, né? Nesse momento, nesse período de 1 ano e meio, é sobre você. Não é sobre o outro, não é sobre os relacionamentos, não é sobre quem vai ser seu par, não. É sobre, vamos colocar dessa forma, quem é que vai conseguir ser seu par? Essa outra pessoa tá ganhando se tiver você como par. E você só vai estar num relacionamento que efetivamente aporte para o seu crescimento pessoal. Porque se de alguma maneira
você tiver uma parceria ou um relacionamento ou uma sociedade que exija que você exerça o controle, que exija que você esteja fazendo cobranças, que exija que você esteja corrigindo as falhas do outro, aparando arestas. Se você tiver que colocar esse tipo de energia na sua relação, não está valendo a pena. Também não está valendo a pena, não está em alta parcerias que você faz porque fazem sentido, porque já tem muito tempo, porque é descomplicada, porque não. Tá na hora de você olhar para os relacionamentos da sua vida e ver de que maneira eles te coíbem na sua essência, de que maneira eles te impedem de ser quem você realmente é, com as suas esquisitices ou sem elas, com a tua tendência mais espiritualista, com a sua maneira de se vestir riponga, com a sua tendência a falar em termos energéticos, em olhar a vida holisticamente. Fuja do escapismo, não é sobre negar a realidade, não é sobre enlouquecer e romper com as obrigações da vida, mas não é sobre não estar em relacionamentos que demandem de você que você esteja focado no outro. É sobre você estar em relacionamentos que permitam que você esteja focado em você. Pelo próximo ano e meio, você é a última Coca-Cola do deserto. Viva isso. Como é que você pode expandir a sua intuição e a sua espiritualidade de maneira que que te torne mais conectado com o todo, não mais maluco, não mais desconectado, mais conectado com o todo, mais inspirado, mais criativo, mais intuitivo. Como é que você pode fazer isso? Que relacionamentos têm a aportar para você esse valor, ao invés de tirar de você? O nó do sul é um lugar de perda de energia. Que relacionamentos estão demandando de você mais do que você deveria estar dando? Que relacionamentos estão te sugando? Estão te desnutrindo? Nascidos com ascendente ou sol no signo de Áries vão ter os nodos nas casas 6 e 12, agora o nó do norte na casa 12, o nó do sul em Virgem na casa 6. Aqui a gente está falando da possibilidade de você estar exagerando na tua dedicação ao trabalho, sabe? No teu compromisso, na tua doação. Acho que você pode estar muito apegado em rotinas muito rigorosas, né? Tudo muito mecânico, com muito pouco espaço para inventividade, para criatividade, sabe? Tudo na busca de uma perfeição, uma obsessão por não depender de ninguém, não contar com ninguém, fazer tudo sozinho. Não vai. Não vai. Tá na hora de você efetivamente renunciar a essa necessidade de controle do teu dia a dia, no pormenor do pormenor, e esse nível de exigência consigo mesmo, confiando que, cara, você vai estar lá para quem você tiver que estar. As pessoas que precisam de você vão cruzar o seu caminho. Aquelas que efetivamente, por quem você efetivamente pode fazer alguma coisa, vai cair no teu colo. Existe um algo sobre aquilo que você não controla que sabe mais do que você. Tá na hora de você abraçar essa sabedoria. É hora de você focar menos na tua rotina, saúde física, dia a dia, e focar mais na tua saúde mental. É hora de você olhar mais para questões do seu passado, dormir com um caderninho de anotação do lado da cama para tomar nota de sonhos,
mensagens que chegam a você até o sonho, até através de sonhos, dar início a uma prática espiritual, né? Que fale com você, seja meditação, seja budismo, seja simplesmente um momento de solidão conectado com a natureza, seja esporte, seja o que for que essa prática espiritual, a cara que ela tiver para você, qualquer cara que ela tiver para você, é hora de você se voltar para dentro e se conectar com e entender que por mais que você tenha controle sobre o que você come, a hora que você dorme, a hora que você acorda, a tua saúde mental, ela, óbvio, né? Ela vai ser afetada pelas suas rotinas diárias, mas ela sozinha, essas rotinas todas maravilhosas, impecáveis, não vão dar conta de te manter equilibrado, não ansioso, não obsessivo. Tem que olhar para dentro, tem que olhar para si, tem que olhar para o espiritual, tem que entender que existe uma porção desse dia a dia, da rotina, da vida, que está fora do teu controle e que existe uma certa beleza em falar assim, é isso aí, né? Então, diz aí você, fiz a minha parte. Aquela coisa de botar o barquinho na água, empurrar e deixar que a água leve. Para você, ariano de sol ou ascendente, é sobre isso. Taurinos de sol ou ascendente vão estar com o nó do norte na casa 11 em peixes e o nó do sul na casa 5 em virgem. Taurinos se relacionam com filhos, com a própria criatividade, quando se acham criativos, né? Quando se acham criativos. Com filhos, com a própria criatividade, com as pessoas que ama, de uma maneira extremamente autocrítica. Tô fazendo bem? Tô fazendo o suficiente? Tô dando o melhor de mim? Tô cumprindo? Tô atendendo? Tô deixando a desejar em algo? Tá? Porque todo mundo deixa a desejar em algo. Você também tá deixando a desejar em algo. E é preciso, né? Entender que, cara, não vai dar para você proteger quem você ama de absolutamente todos os cenários possíveis e imagináveis na vida. Você vai faltar, vai falhar com eles. E talvez essa dedicação a eles esteja te definindo mais do que deveria. Talvez seja o momento de você olhar um pouco para os teus amigos, para os grupos aos quais você pertence, as comunidades às quais você pertence, se não pertence, que deveria pertencer. E você atrelar a tua identidade um pouco mais a essa manifestação social, né? Que causa social fala contigo, né? Que grupo, que assunto te interessa? Que de repente poderia te trazer crescimento, se conectar com outras pessoas que falem o mesmo idioma, que se interessem pela mesma coisa. Tá bom, não vai ser melhor amigo, não vai vir morar na tua casa, não vai dormir contigo, não vai... Tudo bem, não vai ter pra você o mesmo valor que tem as pessoas que você ama, mas tá na hora de você dar um pouco de espaço para as pessoas que você ama. Tá na hora de você deixar eles resolverem seus problemas sozinhos, tá na hora de você deixar eles descobrirem, fazer um troubleshooting deles mesmos, descobrirem, né, quando alguma coisa dá errada, deixar eles mesmos tentarem outras opções para ver como é que faz para dar certo. Tá na hora, sabe? De deixar eles crescerem, deixar eles quebrarem a cara. Algumas pessoas podem se afastar de você, e se afastar já vai tarde. Ah, mas e se for filho? Vai e volta depois, mas precisa crescer. Tem algo sobre a sua relação com as pessoas mais próximas a você que tá viciado, sabe? Que tá tóxico, que precisa ser arejado e que precisa crescer, amadurecer, precisa mudar. Não precisa ser um afastamento definitivo para todo sempre. Não, pode ser uma coisa temporária. Mas você e essas pessoas
precisam aprender a existir sem você. Você sem elas e elas sem você. Você precisa se voltar agora para grupos maiores. Você precisa buscar identificação em outros ambientes. Você precisa olhar um pouco para os teus planos e projetos de futuro. Como é que tá isso na tua vida? Será que você não anda focado demais nos teus? E isso daí tá ficando para trás. E você tá envelhecendo e o tempo tá passando. O que tu fez? É hora de permitir, de amar essas pessoas de uma outra maneira. Para alguns pode significar fim de relacionamento amoroso, para outros não. Para outros pode ser um fim de uma etapa e o surgimento de uma nova etapa no relacionamento. Sol ou ascendente no signo de Gêmeos. Tem o nó do norte na casa 10 em Peixes e o nó do sul na casa 4 em Virgem. Cara, tá na hora de fazer um upgrade nessa carreira aí, né? Carreira, profissão, caminho de vida, imagem pública, reputação, né? Vamos voltar à questão de significado e voltar à questão de carreira, profissão e caminho de vida. Quanto daquilo que você faz, da sua atividade profissional te preenche? Quanto te preenche a tua atividade profissional? Você precisa se perguntar isso, precisa se responder isso. Lembra que com o ascendente em Sagitário, a gente falou sobre retornar para atividades profissionais realizadas pelos ancestrais que poderiam te trazer significado, que de repente você acha completamente fora da casinha e tal, mas que de repente poderia estar ali um caminho para você? Agora é o contrário. Agora a pergunta é, a carreira que você segue, a carreira que você abraçou, né? A tua vida profissional, ela foi informada por você e por aquilo que te preenche e que te traz significado e que te faz feliz, ou é herdado? Ah, meu pai fez isso, meu avô fez isso, meu bisavô fez isso. Então, óbvio, naturalmente, que eu herdei essa carreira, essa profissão, esse caminho de vida. E é óbvio que é isso que eu vou fazer da minha vida. É óbvio pra quem, cara pálida? E por que é óbvio? O teu caminho é teu. Outra coisa, de que maneira as suas rotinas domésticas estão estruturadinhas? De que maneira a sua necessidade de ter tudo em seu devido lugar, cada coisa no seu direitinho. De que maneira essa rotina doméstica sua, tão profundamente estruturada e sob controle, está impedindo você de dar passos mais promissores em relação à sua carreira, profissão e caminho de vida? Se você tiver que estar no controle de tudo que acontece na sua casa, talvez você não possa viajar ao trabalho, talvez você não possa assumir uma posição, né, de mais relevância na tua empresa, talvez você não possa correr riscos, porque tudo tem que estar provisto e previsto. E se qualquer coisa falhar dentro da minha casa, eu vou realmente... vai cair um pedaço do mundo, vai dar tudo dando muito... Eu sou um fracasso como pessoa. Será que se você realmente tem que ter tudo sob controle e isso define o sucesso que você é ou não é? Como pai, mãe, filho, calma. Tá na hora de largar um pouco a necessidade de controle da vida doméstica, da vida dos pais, do que acontece dentro de casa, da vida da família, né, para poder dar passos um pouco maiores em relação, ou para escolher outros caminhos, ou para fluir, para ver para onde é que a vida te leva profissionalmente, porque nesse momento ela tá te levando, o lugar para onde ela tá te levando é um lugar de crescimento, né? Para que você possa se conectar com um propósito maior, para que você possa fazer algo que
faça sentido para você emocionalmente e espiritualmente, para que você possa fazer escolhas mais intuitivas em relação à carreira, profissão e caminho de vida. Para que você possa fazer tudo isso, você vai ter que deixar cada um se responsabilizar por si. De repente, adotar uma postura onde você gradativamente vai abrindo mão um pouco do controle nessa área da sua vida. Cancerianos ou nascidos com ascendente em câncer vão ter o trânsito dos nodos nas casas 3 e 9. Nodo sul em Virgem na casa 3, nodo norte em Peixes na casa 9. Casa 9 ela é uma casa que fala de intuição, que fala de oportunidade, que fala de estrangeiro, que fala de crenças, que fala de estudo superior, que fala de questões legais. É o momento de dar uma atualizada nas suas crenças. Os princípios filosóficos, né? O princípio que rege a sua vida. Não necessariamente você está vivendo uma vida, como a gente falou, né, do ascendente em Capricórnio, onde você tem que ter controle sobre tudo, que você está cagando ordem para todo mundo. Não necessariamente é o seu caso, mas talvez esses princípios piscianos que regem a sua vida, muito cheio de ideal, muito visionário, idealista ou espiritual, precise de ser refinado. Talvez você precise vivê-los e aplicá-los de uma maneira menos iludida, né? Sim, sonhar, sim, ter um ideal, sim, mas sem escapismo, sem mentira para si mesmo ou para os outros. Me dá a sensação de que você vai precisar vai precisar remodelar a maneira como você se comunica. Especialmente se você estiver envolvido com mídia social, né? Por quê? Porque esse Virgem na casa 3, ele precisa de ter todos os detalhes contabilizados, saber tudo direitinho, de antemão, para poder abrir a boca. E aqui, essa dinâmica dos nodos está falando assim, amor, se a intuição disse, amor, fala, deixa a intuição falar. Talvez você não precise ser tão lógica, ou lógico. Talvez você não precise ser tão racional o tempo todo. Talvez você não precise ser tão analítico, autocrítico, né? Talvez você possa deixar a intuição orientar aquilo que sai da sua boca. Talvez você possa deixar a fé orientar a sua perspectiva de mundo. Acho que você vai precisar, durante esse ano e meio, entrar em contato com saberes que ampliem a sua visão de mundo e que te tragam mais significado, te expliquem um pouco melhor por que a vida funciona do jeito que funciona, sabe? Mas assim, mas como? Mas por quê? Acho que vai surgir uns como e uns porquê aí pra você, que você vai ter que responder. E eu acho que talvez a tua busca por esse entendimento, ela pode passar por estudos superiores ou não, pode passar por viagens para o exterior ou locais, diria mais distantes, pode passar por um pensamento, pela revisão de um pensamento mais político, sabe? Mais assim, até de uma revisão de um pensamento mais político, não, uma revisão da tua postura, inclusive política em relação ao mundo, social em relação ao mundo. Eu acho que você vai estar num processo agora de, né? Então, acho que a maneira como você entendeu o mundo até agora serviu, mas acho que para você, e você vai sentir isso, que para você crescer como pessoa, você vai ter que renunciar ao logicismo da coisa, sabe? Aquela postura excessivamente analítica, crítica, em que tudo tem que ser pautável e quantificável. Acho que você vai descobrir que tem coisas que o pensamento não linear e não lógico explicam melhor do que o pensamento extremamente focado no lógico e no linear. E acho também que tem relacionamentos do seu meio ambiente direto ou familiares, próximos ou distantes, que de repente vão se perder. Por quê? Porque de repente você pode ser uma situação em que você se dedica demais, se doa demais ali, aquilo ali tá te impedindo alguma coisa. Pode ser que você abra mão de familiares porque você tá num momento, de determinadas pessoas da sua família, né?
porque você está num momento de expansão e a tua expansão não está no seu meio ambiente direto, tá num lugar mais distante, você precisa temporariamente fazer essa mudança. Pode ser um momento de mudança de bairro, cidade, casa. Tudo depende de como você vai navegar isso a nível de mental. Pode ser que você esvazie isso no mental, mas pode ser que você precise de um pouco mais do que isso. Ascendente ou nascidos sob o signo de Leão vão ter esse trânsito nas casas 2 e 8, nó do sul em Virgem na casa 2, nó do norte em Peixes na casa 8. Então, tá na hora de desapegar efetivamente. Segurança material não é tudo. Valores extremamente rígidos não vão te levar muito longe nesse período. O controle sobre os seus ganhos e gastos, né? Planilhado nos mínimos detalhes. Eu quero saber o seguinte, esse controle todo, como é que isso se reverte em valor para você em termos de autoestima, de autovalorização pessoal, de ganho, de renda, receita, dinheiro no bolso, sabe? Porque o Virgem na 2, ele pode falar muito disso, né? Dessa necessidade de estar controlando tudo, mas e o sentimento de mais-valia pessoal? Tá faltando. Ah, mas eu sou leão. Eu sou leão, não sei. É leão, tá, mas isso não significa que você, com esse leão todo, tá se sentindo a última Coca-Cola do deserto. Muitas vezes você pode estar até passando que se sente essa última Coca-Cola do deserto e não é verdade. Então é sobre a verdade do que você sente, a verdade do que você compartilha com o outro, inclusive financeiramente, a verdade da sua capacidade de se entregar, seja em parcerias amorosas ou financeiras, profissionais. É sobre a sua capacidade de se transformar. É ano para você se dedicar à terapia. É ano para você focar no lado da transformação psicológica, da transformação espiritual. É ano de você olhar para a sombra e olhar para a dor. E é ano de você desenvolver uma outra relação com o princípio do controle. Porque a casa 8 era uma casa que fala de controle, mas Peixes fala de confiar no fluxo. Eu quero saber como é que você vai fazer. Ah, não, confio em todo mundo cegamente. Se me quiser me enganar, vai me enganar porque eu confio cegamente. Não é, Peixes não é sobre isso. Peixes é sobre você silenciar para se escutar e, a partir dessa intuição, você interagir com o mundo. Então, como é que anda a sua capacidade de se vulnerabilizar? Tá se vulnerabilizando à torta e direito? Não é por aí. Não se vulnerabiliza nunca? Também não é por aí. É hora de você aprender a se doar, a compartilhar, a interdepender. Não é sobre depender do outro, é sobre depender do saber ser com o outro e também saber ser consigo. É hora de você entender um pouco melhor esses valores que determinam as suas relações. Quais são os valores que determinam as suas relações? Quais são os critérios? O que te leva a escolher a pessoa X ou a pessoa Y? Como é que anda a conexão sexual que você faz com as outras pessoas? Aonde você está nesse processo e nesse projeto? Você alcança esse lugar de fusão, de união, e você sabe voltar a ser você depois desse encontro? É isso, meus amores, sobre os nodos por ascendente é isso. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem me saber, porque senão não continuaremos. Estamos em fase de testes, tá bom? Um beijo para vocês.